Valeu. Olá, queridos, uma boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Silva. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais um encontro, onde estamos lendo a Bíblia de capa a capa, ok? O nosso intento é ler com vocês a Bíblia, trazer algumas informações dentro da sua curiosidade, responder algumas coisas, mas avançando na leitura da palavra de Deus, né? Muito obrigado pela sua presença. Você que vai estar assistindo depois essa gravação desse vídeo, você é muito bem-vindo também. E nós temos outros vídeos aí que estão gravados. É só você entrar no O Escravo de Cristo, traço canal, e aí você já vai ver todos os vídeos lá, tá bom? Pode usar para evangelizar pessoas, pode usar para dar estudo. Eu só peço uma gentileza, não cobre nada, porque na palavra de Deus está escrito que você recebeu de graça, então dê de graça também. Você quer usar em web rádio, quer usar em canal, faça uso, que Deus te abençoe, tá bom? Eu só peço que você não cobre nada de ninguém, tá certo? Um grande dia, uma grande noite, que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje nós estaremos continuando, ok? Hoje nós leremos Êxodo, capítulo 16 até o 20, ok? Não se preocupe, você quer convidar alguém para fazer parte desse grupo? Não fique preocupado, mas já está em Êxodo, não tem problema, está tudo gravado, é só você entrar aí no O Escravo de Cristo, o canal, e você já vai acompanhando de 5 em 5. Toda terça-feira, neste exato horário, nós começamos os 5 capítulos da Bíblia e vamos comentando isso, todas essas coisas, tá bom? Nós não temos a pretensão de explicar a Bíblia inteira, porque este aí é Deus. O nosso intento, tão somente, é fazer incentivar você a ler a palavra de Deus, e o nosso pedido é só um: Espírito Santo, ensina eles e me ensina, porque só o Senhor conhece as profundezas de Deus. Tá certo? Um grande abraço a todos e vamos lá. Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná do céu, né? A gente estava vindo com a sequência e acabamos lá as pragas, né? As 10 pragas que foi enviada sobre o Egito, e eu disse naquela ocasião que cada praga que Deus enviou era para afrontar um deus do Egito, né? Então, o primeiro deus era o deus dos rios. Então, quando o Moisés toca lá e o rio vira em sangue, né? Aquele deus que devia proteger o rio lá não conseguiu. Então, cada um dos deuses do Egito foi sendo vencido. E a última praga era o faraó, né? Que ele era considerado um deus, e o filho dele, sendo filho de faraó, também logo seria um deus. E nem faraó conseguiu livrar o seu filho, e nem o seu filho foi poupado da morte, ou seja, o último deus egípcio foi derrubado, né? Hoje nós estamos falando aqui, falamos também da travessia, né? Do Mar Vermelho, tudo, e hoje nós vamos falar que o povo, depois de um tempo, teve fome, reclamou e Deus enviou o maná. Tranquilo? Claudinho, alguma observação? Não, vamos embora. Então vamos lá, fica de olho aí para mim, porque agora eu estou limitado aqui, tá bom? Então vamos lá. Verso 1 até o verso 10, depois de 2 meses e 15 dias de eles terem ido embora do Egito, olha o que aconteceu. Os israelitas começaram a reclamar. Eles estavam já ali no deserto de Elim e começaram a reclamar com Moisés, e reclamando, e olha o que eles falaram. Por que nós não morremos lá no Egito? Porque lá nós tínhamos carne, a gente tinha pão para se fartar de comer. Mas ao invés disso, você nos trouxe até esse deserto para a gente morrer. Olha que povo ingrato. Deus libertou eles, tirou da escravidão, fez aquelas maravilhas, aquela coluna de fogo aquecendo eles, indo na frente, tipo, sabe, um aquecedor elétrico, mas era de fogo. E aí, durante o dia, aquele sol ardido na cacunda,
e Deus botava uma nuvem do tamanho deles. Ah, Lê, mas que tamanho era essa nuvem? Imagina aí, eles saíram de lá com quase 1,5 milhão de pessoas. Dá para você imaginar 1,5 milhão de pessoas juntas? Nenhum deles pegava sol na cabeça, porque Deus colocava uma nuvem para refrescá-los, né? E aí eles reclamaram, e agora está reclamando que não tem o que comer, né? Eles saíram com um pouco de carne e um pouco de pão sem fermento, que foi a Páscoa que eles comeram lá, né? No Egito, e tinha sobrado pão, então eles levaram pão e também alguns levaram a carne, né? É certo que eles destruíram o da ceia, mas eles tinham o deles, né? O da ceia foi comido lá, ok? Só para desencargo aí de consciência aí, para não ficar na cabeça. Mas a ceia não tinha que ter comido tudo? Sim. Foi por isso que mandou juntar, se a família fosse muito grande, para juntar duas famílias, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos comentar do verso 11 até o verso 21. Deus começa a enviar codornizes. Então, nessa parte aí, Deus diz para Moisés: eu ouvi a murmuração desses filhos aí de Israel, então eu estou enviando codornas para eles no fim da tarde. Avise para eles que também cairá do céu o maná, algo como uma camada fina sobre a terra, que era recolhido pelas pessoas, que seria recolhido, né? E foi avisado para cada pessoa recolher somente um gomer. Aí eu fui atrás disso aí para vocês, né? Para vocês terem uma ideia aí do que é um gomer. Um gomer corresponde a 2,2 litros. Então, cada pessoa tinha direito a 2,2 litros desta. Eu vou falar assim porque a maioria aí é brasileiro, né? Mas para os outros eu vou dar outro exemplo. Então, para o brasileiro, seria como uma tapioca, né? Aquela tapioca era um negócio assim que ficava em cima na terra, né? E para os outros era como uma pizza, só que bem fina. Então, cada um poderia pegar 2,2 litros disso, né, para poder comer, né, no café da manhã, no almoço e no jantar. A regra foi muito clara: não deixe nada para o dia seguinte. Adivinha o que Israel fez? O povo teimoso, né? Eles exatamente guardaram e esconderam. E olha o que aconteceu. Assim que passou o horário da noite, aquilo apodreceu e começou a feder. No outro dia, quando eles foram ver, estava a coisa mais nojenta da terra, né? Por quê? Porque eles recolheram a mais. E foi exatamente isso que Deus falou: não recolha a mais, recolha só para um dia. E aí, aquela semana inteira, eles acabaram obedecendo, né? O povo de Israel, ele recolhia esse maná e ele comia essa refeição. Do 22 ao 36, Deus vai dar uma informação para eles, né? Deus vai dar uma informação para eles. E nessa informação, Deus vai dizer para eles assim, do verso 22 ao 36, Deus vai dizer para eles, diga ao povo que amanhã é sexta-feira e o sábado do Senhor não pode recolher. Por quê? Porque não vai cair maná. Então, hoje, na sexta-feira, todo mundo vai recolher uma porção dobrada. Então, a porção ordenada para cada dia, do dia 1 ao dia 5, é uma. No dia 6, vocês vão recolher o dobro. Vocês vão recolher 4,4 litros. Ok? Porque vocês vão comer também no sábado, e aí não vai nem estragar, nem cheirar mal. Então, eles foram e fizeram isso. No capítulo 16, verso 31, Deus, ele dá uma dica, né? Ele fala assim, deu-lhe à casa de Israel o nome Maná, era como se fosse um cozido, né? Uma tapioca com coentro, né, com sabor de bolo de mel.
Aí eu fiquei pensando, rapaz, coentro com bolo de mel, né? Que criatividade, né? E aí eu fiquei assim, tentando entender. Mas era algo que era para o próprio pessoal, né, ter uma referência, né? A referência que eles conseguiram dar é esse, que tinha um gosto, né, de semente de coentro, branco e com sabor de bolo de mel. Eu falei, rapaz, exótico, hein? Bem exótico, mas vamos lá, né? E aí o próximo verso, 16:36. Gomer é a 10ª parte da efa. O verso 33 diz que Moisés e Arão tomam um vaso e guarda um gomer cheio de maná e coloca dentro da arca de Deus, para que todas as gerações testemunhassem isso. E no verso 34, como que Deus ordenou Moisés e Arão, ele disse, isso será um testemunho para guardar. E aí eu fiquei pensando, mas esse negócio do dia para o outro, ele não estragava? Como que eles pegaram e guardaram dentro da arca isso, né? E não estragou? Porque a arca, meus amados, era a representação de Deus. Então, como ali era a representação de Deus, o próprio Deus cuidava da preservação para que não estragasse. Tanto que lá ficou a vara de Arão, que floresceu, o maná, que não estragou, a tábua dos 10 mandamentos, né? Então, a gente olha isso, a gente vê como que nosso Deus é poderoso, né? Êxodo capítulo 17, eles arrumam mais uma confusão. E aí, eles vão saindo com o povo de Israel do deserto de Sim até o deserto de Refidim. E não tinha água para beber. E, de novo, o povo pegou Moisés e começou a reclamar, brigar. E olha o que ele falou. Ó. O Moisés ficou tão perturbado que ele falou assim, ó, Deus, esse povo só falta me apedrejar. Será que o povo estava reclamando pouco ou muito? E aí o Senhor fala para ele, Moisés, passa para frente desse povo, pega alguns anciãos e leva com você. Vai até o Monte Horebe e lá você vai ferir uma rocha e você vai tirar água dessa rocha e você vai oferecer para o povo de Israel. E o Moisés fez exatamente como Deus tinha falado. Pegou os anciãos, levou até lá no Monte Moriá, e aí ele bateu lá, ele feriu a rocha. Mostra a rocha aí, Claudinho. Eu achei uma foto que a rocha até hoje está assim, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha que coisa. Tá vendo aí o taio na rocha aí, ó? Dá uma olhada aí no taio que tá a rocha aí, ó. Tá vendo? Essa rocha jorrou água que só. E o povo bebeu água daí dessa rocha. É incrível, né? Aí eu fico pensando, rapaz, era de que material esse cajado, né? Que é o tamanho do furo que fez nessa rocha, né? E mais para frente nós vamos ver essa situação dessa rocha aí, e aí a gente vai comentar, tá bom? Do verso 8 ao verso 16, não, capítulo 17, verso 7. Capítulo 17, verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, porque a contenda dos filhos de Israel tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O povo da boca pesada, né? O povo da boca pesada. Chegaram com Moisés e falaram para ele, Deus está com a gente ou não? Sabe? Mas não é uma pergunta para se alegrar, é uma pergunta para ameaçar, para punir Moisés, né? E aí do verso 8 ao 16, do capítulo 17, Amaleque peleja contra os israelitas. Aí começa aqui uma guerra, né? Porque esse rei aí, ele vai começar uma luta contra Israel. E aí, olha o que acontece. Veio Amaleque pelejar contra Israel. Então, Moisés ordenou o Josué e falou assim, ó, reúna aí os homens de guerra, porque
nós vamos lutar com Amaleque, tá vendo? Ó, Refidim, lá no deserto onde eles beberam água. E eu estarei sobre o monte com os braços levantados para que você vença o inimigo. Mas a batalha ela prolongou e foi até o anoitecer. Irmãos, aqui é aquela cena aonde Israel está lutando com os amalequitas e aí Moisés está com o braço para cima, assim, ó, abençoando Israel. Só que a luta começa a demorar muito e não sei se você já segurou alguma coisa alto assim. Tem horas que o braço começa a doer e aí Moisés ia abaixando o braço. Só que quando Moisés abaixa o braço, Israel começa a perder para os amalequitas. Aí vem Ur e Arão e fica segurando o braço dele assim, ó. Só que tem uma hora que mesmo com as duas mãos segurando o braço do Moisés, o Moisés não aguenta mais, ele joga o braço e o ombro, e isso começa a ficar pesado. E aí, olha para você ver, a Uri e Arão leva ele para perto de duas rochas e deixa ele apoiado os braços lá. Eu fico pensando, né, meu? Tem uma hora que parece até que vai rasgar o braço, né? Porque imagina você ficar com o seu braço em cima de um negócio duro e você não pode abaixar, né? E aí, nessa ocasião, o Israel acabou vencendo os amalequitas, né? E aí foi dito para eles que eles colocassem isso num registro de uma anotação para mostrar de geração em geração que Deus ergueu o braço de um homem em oração por todo um período de guerra onde eles venceram, né? Êxodo, capítulo 17, verso 15, por causa dessa vitória tão grande, Moisés edificou um altar e chamou Deus é a minha bandeira, Jeová Nissi, né? Então, ali ele chamou Deus é a minha bandeira. O capítulo 18, ó, hoje nós estamos bem, ó, 7:26, já estamos no capítulo 18, ó. Capítulo 18, o sogro do Moisés, né? Ele vem visitar o Moisés e traz a esposa e os dois filhos do Moisés, porque ele casa lá, né? Quando ele vai para Midian, ele casa com a Zípora, filha de Jetro, né? E não, ele casa, Moisés casa com a Joquebede, que é a filha de Jetro, né, de Midian. E aí ele tem dois filhos e agora ele sai para libertar o povo de Israel. Agora, já tendo liberto o povo de Israel e voltando, o Jetro vai se encontrar com Moisés e leva a esposa dele, Joquebede, e os dois filhos. O primeiro filho se chama Gerson e o segundo se chama Eliezer. É aquele que você vai ver que mais à frente vai estar indicado para algumas coisas, né? O Gerson e o Eliezer, eles foram levados também por Jetro para que Moisés os recebesse. O que Deus havia feito e a vitória que eles tiveram sobre os deuses do Egito, né? E os milagres que Deus fez no deserto, contar, ouvir todas aquelas histórias e registrar para que hoje a gente estivesse bem aqui, ó, lendo o que eles fizeram, né? Depois disso, Moisés e Arão e Jetro têm uma reunião e vão comer pão juntos na presença de Deus. Nessa ocasião, o Jetro, ele vê uma coisa e ele fica preocupado. Por quê? Porque o Jetro, ele começa a ver que o Moisés está muito sobrecarregado. E aí ele dá um conselho para o Moisés. Esse conselho se encontra no verso 13 até o verso 27, né? Diz assim, no outro dia Moisés se juntou com todo o povo para julgar as suas causas, também para consultar a Deus. Agora olha aqui, ó. E Jetro viu aquilo e achou pesado demais. Jetro disse a Moisés, não é bom, entregue este povo a Deus, senão você vai desfalecer e eles também. E quanto a este povo, me escute. Escute o que eu vou te falar e o conselho que eu vou te dar, porque Deus é contigo. Ensina-lhes os estatutos de Deus e as suas leis, para que eles aprendam o caminho de Deus e para que eles façam a obra de Deus. Aí, dessa forma, o Jetro sugeriu para o Moisés escolher homens capacitados e retos diante de Deus para julgar e para ajudar
no cuidado daquele povo. Só que o que acontece? Ele ia ter que fazer isso escolhendo homens idôneos, né? Ele ia ter que escolher homens de cada tribo, né? E aí o Jétro falou, ó, e faz mais, separa esses homens para conselho de 50, 100, e foi dando, né, as coordenadas. E ele, o Moisés, consultou a Deus, e esse conselho foi bendito. Então Moisés ouviu o conselho do seu sogro e foi lá e separou esses homens que começaram a ajudar a julgar. E aí, depois dessa bênção que Jétro foi na vida de Moisés, Jétro volta para a casa dele e agora Moisés vai dar a continuidade da obra para que Deus o chamou, né? E o Jétro volta para a casa dele. O capítulo 19. O capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Então, aqui, Deus já está preparando aquela comunicação, né, para que o povo receba as suas leis. Então, do verso 1 ao verso 25, Deus chama Moisés ao monte e dá instruções para Moisés, para que ele ensine o povo. No capítulo 19, verso 5, está escrito bem assim, ó. Agora, pois, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, então vocês serão propriedade minha, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que vocês vão falar para os filhos de Israel. Então, no capítulo 19, no verso 8, Moisés escuta tudo e vai e responde. E tudo que o Senhor falou, faremos. Essa foi a resposta do povo. Moisés conta para o povo e o povo responde assim, ó. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou isso para o Senhor, as palavras do povo. Então, ó, Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo diz que vai obedecer, e Moisés volta e fala para Deus que o povo vai obedecer. Só que a única coisa que esse povo não faz é obedecer. O povo duro. Após esses ocorridos, o Moisés e o Arão, eles vão até o monte para receber instrução. E Deus fala, ó, você sobe, mas depois você desce e volta para o Arão subir contigo. E o povo se maravilhou e escutava os raios e trovões que tocavam lá no monte. E todos eles ouviam e ficavam terrivelmente com medo. Deus também manda o povo se levantar e se purificar, porque depois de 3 dias Deus iria falar com eles. E depois de 3 dias, acontece no Monte Sinai um barulho gigantesco, com fogo, fumaça, raio, trovão, e no meio de tudo isso, Deus falava com Moisés. E Deus ia dando a informação para Moisés. E aí Moisés voltou com tudo que Deus havia falado e aquelas leis. Cláudio, tá tudo bem aí? Sim. Cláudio? Sim. Tá tudo bem aí? Sim. Ok. E no meio de todo esse frisson que estava acontecendo lá no monte, né? Todo esse barulho, todas essas coisas, Deus, ele começa a executar as leis e os mandamentos, né? Que hoje a gente vê os judeus falarem, que é os 10 mandamentos, mais a Torá, né, e as outras coisas. Alguém tá com alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo aí? Dá um sinal aí para mim. Me fala aí, dá um sinal se tá rápido, tá lento, tá tranquilo. Alguma pergunta, alguma questão? Tá tranquilo? Ok. Então tá bom. Não fique encabulado, hein? Não fique encabulado. Ok? Cleberson, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, estou acompanhando aqui, está bem resumido, muito obrigado. Aí está indo bem tranquilo. Então tá bom. É que assim, eu não fico lendo versículo por versículo, que não é o objetivo. Eu pego os focos principais
E aí a gente vai explicando e falando, tá bom? Esse aqui não tem muita coisa para falar, porque nos próximos 5, aí sim nós vamos trabalhar a questão desses mandamentos, né? Aqui, esse capítulo que nós estamos lendo hoje, são capítulos mais informativos, os outros vai ser de instrução, né? E aí, ó, entramos agora no capítulo de número 20. Uau, hoje rendeu, hein, Cláudio? Hoje rendeu, hein? Ô, Cláudio, tá faltando aí Mostra aí a outra foto, agora que a gente vai entrar no Êxodo 20. Olha aí, ó, pessoal. Essa foto aí, é óbvio que, né, isso aí é só uma representatividade, mas é a expressão do momento que Moisés desce do monte, né? Eu não tenho certeza, mas como parece muito personagens gregos, então eu vejo isso aí como uma parte mais expressiva, né? Uma expressão artística, porque pelo formato dos corpos, da barba, os contornos do corpo, você vê que isso é uma arte grega, né? Provavelmente é uma arte grega. Mas é mais ou menos a ideia, né? Moisés descendo do monte e ali com os mandamentos, e ele vai contar para o povo como é que Deus pediu para orientar. Tá certo? Tem mais alguma foto aí, Claudinho? Era a pedra, Moisés e... Ah, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Esse aí é o monte onde estavam esses trovões, fumaça, barulho, raios. É esse monte aí, ó. É o Monte Horebe, né? Ó. Tá vendo? Ó? Ele está lá até hoje. Até hoje está lá. Esse aí é o monte aonde Deus falou com Moisés, né? E mais para frente, quando a gente chegar lá em Davi, Salomão, aí vai ter uma certa divergência, por quê? Porque este monte aí é o Horebe, mas o Reino do Norte vai por um monte também que se chama o Carmelo, né? E aí vai ter um problema, porque alguns têm que adorar no Carmelo, outros têm que adorar aí. E aí virou aquela confusão. E é por isso que quando Jesus está com a samaritana, ela fala assim: ah, mas a gente tem que adorar onde? No Carmelo ou aqui? Você é profeta, você tem que saber. Aí Jesus vira para ela e fala assim: ó, Deus está buscando adoradores que o busque em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é onde, é como. Então ali Jesus já começa a quebrar essa história de monte aí, né? Então você agora que é o templo de Deus. Glória a Deus por isso. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, do verso 1 ao verso 17. Ok? Deus vai estar trabalhando aí algumas questões nesse capítulo e Deus vai estar falando com o povo alguns tipos de instruções, né? E ele vai falar que tudo que foi feito com vocês no deserto e tudo que eu vou fazer com vocês no futuro, né? E Deus deixa alguns pontos. Então, qual que é o primeiro ponto que Deus deixa para o povo de Israel no ato da entrega dos 10 mandamentos? Não façam altares para Deus nenhum. Por quê? Porque Israel ele estava preso. Israel ele estava preso em torno de grupos idólatras. Então tinha Moloque, Baal, Áxera, tinha um monte de deuses. E você vai perceber quando a gente chegar lá no livro de Reis, que eles adoravam a Deus, corriam nos bosques para fazer uma macumbinha. Então era assim, eles iam no monte e adoravam a Deus, depois ia lá nos bosques, adorava os deuses pagãos. Tanto é que a mulher de Jacó, lembra que ela estava com algumas figuras lá de deuses? E aquela figura significava o quê? A escritura da casa. Então, aquele Deus representava a escritura da casa. E aí o Labão vem tomar de volta. Por quê? Porque aquele ídolo era o símbolo que a casa era dele.
Então era registrado aquele símbolo na porta lá da cidade, e aquele símbolo significava que ele era o dono daquela propriedade. Então você está vendo por que Deus já está falando? Deus já está falando, ó. Deus já está dando a orientação. Não faz isso. Não faz isso. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? Começar a trazer deuses estranhos para o meio, né? Então, Deus, ele fala, olha, presta atenção, não faça nenhum tipo de Deus. E, ó, não sacrifiquem para eles, ou não os adore. E não façam altares para nenhum Deus, e nem sacrifiquem dando glória a eles. Quando eles se estabelecem, a primeira coisa que eles fazem, entram na idolatria e vão adorar um Deus chamado Moloque. E qual que é o pedido dos sacerdotes de Moloque? Que quando qualquer homem tiver o primeiro filho, deve ser sacrificado e queimado nos braços de Moloque. Então, eles faziam uma estátua gigante, e essa estátua gigante, eles colocavam o bebê no colo, eles jogavam azeite, a criança escorregava. A criança escorregava e caía dentro da fogueira. E para tampar os gritos da criança, o que eles faziam? Eles simplesmente batiam tambores com toda a força para tampar a voz da criança. Então, aqueles barulhos grandes de tambores iria abafar os gritos de dores daquela criança. Mas vocês lembram que no texto, nos 5 capítulos do texto passado, Deus disse que todo primogênito era dele? Lembra disso? Deus falou. Todo primogênito é meu. Lembra aquela história do jumento lá para destroncar o pescoço? Chave do carro? Está com o pastor. Então, o que acontece? O único bicho que não podia ser sacrificado era o jumento. Então, se a pessoa tinha um jumento, e era muito importante, que era o animal de carga, se nascesse a primeira cria do jumento, tinha que sacrificar um cordeiro. Entende? Então, tinha que sacrificar um cordeiro para poder ficar com aquele jumento. Se não, tinha que sacrificar aquele jumento para depois, quando nascesse outro, ficar para eles. Então, Deus falou que todo primogênito, tanto de humanos quanto de animais, era dele. E o que o Moloque quer? O primeiro filho. Filho. Se fosse filha, não queimava. Então, qual o objetivo? Destruir o povo de Israel. Você vê como o diabo é maligno? Filhão. E aí, Deus vai, depois disso, do capítulo 22 ao 26, Deus vai dar orientação acerca das suas leis. Do verso 22 ao 26, Deus vai estar dando orientação. Presta atenção, eu falei para vocês sobre o futuro. Então, não faça altares, né? Deus vai dando as informações. Do capítulo 20, no verso 24, olha a orientação de Deus, ó. Deus dá orientação muito clara. O problema é que o coração humano é muito duro. Olha o que fala o capítulo 20, verso 24. Ó. Claudinho marcou aí para nós. Ó. Um altar de terra vocês me farão, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, eu quero falar um pouco disso, que a gente ainda tem 17 minutos aí. Veja, Deus está fazendo um altar de terra. Gente, do que é feito o deserto? Areia. De areia. Então, por que Deus quer um altar de terra? Difícil, né? Sabe por quê? Porque foi dessa mesma terra que Deus fez o homem. Então, Deus quer um altar de terra
para que esse homem ofereça o quê? Lá, o sacrifício. Se você vê, se eu não me engano, é 2:21. O homem está sendo expulso do Éden, só que ele fez roupa de planta, folha de planta. E Deus não quer que o homem passe frio. Então Deus vai, sacrifica um cordeiro e faz roupa para ele. Então aqui, ó, o primeiro sacrifício foi feito lá. E agora Deus vai usar a própria natureza. Por quê? Porque quando Satanás foi expulso do céu, ele expulsou Satanás e condenou. Mas quando o homem foi expulso do Éden, Deus expulsou ele, mas não condenou. Ah, então, Amém. Deus não condenou. Por quê? Porque para Deus ele queria reconciliar o homem. Então Deus Amém. amaldiçoou a terra. Por isso que ele fala assim, ó, maldita é a terra por causa de ti. Então agora, por que a terra é maldita? Porque o tempo inteiro agora vai ser sacrifício. Agora aqui em Êxodo, Deus está fazendo esse altar de terra. Para quê? Para que o homem lembre que ele veio da terra. E é por causa da terra que é entregue o sacrifício na terra. E o sacrifício ele vai derramar o que na terra? Alguém sugere que eles vão derramar na terra na hora do sacrifício? Sangue, né? Sangue. E o que foi derramado pela primeira vez na terra depois que foi expulso do Éden? Caim que derrubou. Foi sangue, né? Matou Abel. Foi sangue também. E matou o justo Abel. Você entende? Olha aí para você ver como que Deus ele é zeloso, como Deus é cuidadoso. Deus está lembrando o homem. E ó, o principal de tudo, Deus está falando para o homem que a oferta pacífica, ó o verso 24 aí, ó. A oferta ela é pacífica. E quando ele entregar a ovelha, tá vendo? Ó? A ovelha, boi, tá vendo? Ó? Ovelha, boi. Por que ovelha? Porque o Cordeiro de Deus vai ser entregue, né? Mas a lei, e o boi? Ao terceiro mês. O boi, lembra quando alguém pecava pequeno e alguma coisa mais irrelevante? Para o judeu tinha pecadinho e pecadão. Hoje, com Jesus, tudo é pecado. Não tem mais pecadinho e pecadão. Mas na época dos judeus, o seu pecado é de mentira, arrependimento, oferece 2 pombas lá. O mais pobre oferece 2 pombas. Tem uma condição melhor, oferece um carneiro, um bode, um cabrito. O seu pecado é gigante, então vai sacrificar um boi. Por quê? Porque o seu pecado é gigante. Você vai sacrificar um boi. E o que mais? O melhor, o macho de 1 ano. Ou seja, ele tinha que sacrificar a matriz, o melhor dele. Então, ele iria ter que repensar, porque se ele já perdeu a matriz, se ele peca de novo grandão assim, ó, ele vai sacrificar a segunda matriz. E isso vai gerar um prejuízo gigante. Então, ele obedece para não perder. E Jesus muda a proposta, obedece porque ama. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Jesus inverte o polo da balança aí. Você vê que maravilhoso? Agora, olha o verso 20 e 25. E se me levantares um altar de pedra, ó, agora já mudou, né? Mas de terra. E se me levantares um altar de pedra, não use pedras lavradas, né? Não trabalhe aquelas pedras. Pois, se sobre ela manejarem a tua ferramenta, você vai profaná-la. Ué, mas a lei, e agora? Por que agora ele está mandando fazer um altar de pedra? Você lembra Abraão, quando Deus abençoou ele, o que ele fez? Um altar de pedra. Você lembra o que Jacó fez? Pôs lá por travesseiro? Um altar de pedra. Você lembra quando Moisés atravessa o Mar Vermelho? Ele manda o líder de cada tribo ir buscar o que lá no mar, antes de fechar? Uma pedra. E aí ele junta essas pedras e faz um altar. Lá na frente, Elias não vai desafiar os profetas de Baal, ele usa o quê? Um altar de pedra. Ale, mas o que você está falando com isso? Que Deus sempre vai ter que estar derramando sangue e vai ter que estar matando em cima dos corações de pedra. E só o sangue do Cordeiro tem poder para fazer isso. Porque o coração humano, muitas vezes, ele é duro. E um coração duro,
o Espírito Santo não tem acesso e liberdade com facilidade, a não ser quando ele se quebranta. Você vê, ó, Deus está pensando em tudo. E ele vem falando. Agora o povo precisa ouvir, né? E no verso 26, ele conclui dizendo: e vocês não subirão no degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Ó, de novo, grifa aí, ó, verso 26. Não subam em degraus. Por isso que tem que ser reto. Por quê? Para não aparecer a tua nudez. Mas, Ale, eu não estou entendendo. Você não está entendendo porque hoje a gente usa calça, bermuda, usa jeans. O que aqueles camaradas usavam naquela ocasião? As túnicas. Então, imagina, o altar, ele tinha uma altura mais ou menos. E agora imagina o camarada subindo e a cirola dele aparecendo lá, ó. Entende? Então, Deus, ele não quer que a nudez do homem tanto seja exposta. Tanto que você vai ver que quando a gente chegar em Levíticos, Deus vai dar as leis sobre a nudez. Por quê? Porque o pai não deve ver a filha nua, a mãe não, o filho não deve ver a mãe nua, e ele vai explicar os porquês, entendeu? Então, ele vai dar os porquês que o judeu não fazia isso. Porque lembra lá que o filho do Jacó, se eu não me engano, foi o Rúben, que deitou com uma concubina, né? Era a serva, acho que era de Raquel, é a Bila. Ele se deitou com a Bila e ele não podia, porque era a mulher do pai dele. Então ele descobriu a nudez e por causa disso ele perdeu a sua bênção. Jacó, na hora de abençoá-lo, Jacó, pois, proferiu uma lei sobre ele. E aí, assim, a gente finaliza hoje, ó, em tempo, hein, ó. Estou conseguindo fazer em uma hora, menos de uma hora, né? Glória a Deus por isso, Deus seja louvado, né? Então, hoje, nós tratamos, né, dessa questão do povo ter sede, do povo receber os mandamentos, do povo ter fome, Deus enviar os codornizes, né? E Deus enviou tantos codornizes que eles comeram tanto que falaram que saiu pelo nariz, né? Eles se queixarem que no Egito tinha cebola, tinha carne, né? E aí Deus mandou as codornizes para eles. Então, o nosso Deus, ele é um Deus bom, zeloso, cuidador. E aqui ele está dando o aviso, ele está dando essa dica. Eu quero até pedir para você, faça aí, por gentileza, um aviso, um grifo nesse verso. Ô, Claudinho, grifa de cor diferente, por favor. Viste o que falei com vocês sobre o futuro. Não faça altares para nenhum Deus e nem sacrifiquem ou adorem a eles. Grifa de uma cor diferente. Se você puder grifar isso na sua Bíblia também, obrigado, Claudinho. Isso é uma bênção na minha vida, cara. Aí, tá vendo? Ó? Grifa isso na sua Bíblia. Porque quando a gente chegar no livro de Reis, eu vou falar para vocês, ó, presta atenção, tá lindo, Claudinho, tá lindo. Eu vou falar para vocês, ó. Lembra que lá em Êxodo tinha um texto falando assim, assim, assim? É esse texto aqui. Por quê? Vocês vão perceber que o tempo inteiro eles vão e fazem isso. Tem um rei, se eu não tiver equivocado, o nome dele é Josias. Esse rei, ele ficou tão injuriado, tão bravo, que o povo ia adorar a Deus e no fim do dia ia para os bosques fazer a macumba, que ele ficou tão revoltado que ele mandou derrubar todos os bosques. Ele mandou derrubar tudo. Entende agora porque porque Israel virou um deserto? Ficou tão irritado, mas tão irritado que ele mandou derrubar tudo. Porque agora o povo não ia mais fazer idolatria. Porque esses deuses estranhos recebiam na floresta
que era mais ou menos como os druidas fazem, né? Os druidas que tem muito disso aí no Halloween, né? Como que é o nome? Equinócio, Halloween, tem uma outra coisa que eles fazem também, que eles comemoram lá em Stonehenge, eu não lembro o nome, mas tem uma coisa que eles fazem, solstício. Eu vi um desse lá no Peru. O cara mata uma lhama e joga sangue em cima de todo mundo no dia que o sol demora mais para ir embora. No final do último raio de sol, eles matam a lhama e jogam sangue em todo mundo. Então, é muito doido essa coisa. E Deus está falando, ó, não te mete. Eles vão se metendo. Até que, acho que é Josias o nome desse rei. Não tenho certeza agora, depois eu confirmo. Esse rei virou e falou assim, tá bom, vocês não vão parar de ir para os bosques, não? Derruba tudo. E aí derrubou tudo. Né? Então, assim a gente encerra hoje. Terça-feira que vem, nós vamos ler do capítulo 21 até o capítulo 25, ok? Ó, você tem 7 dias, contando de hoje, para você ler só 5 capítulos. Olha aí que legal, além de você ter um devocional top, você ainda vai estar estudando. E, ó, se você tem uma leitura dinâmica, dá para você ler umas 2, 3 vezes. E aí, olha o que acontece, você pode aí levantar até algumas perguntas para ajudar aí, né, o irmão que às vezes fica com encabulado. Eu não gostaria que você ficasse encabulado, né? Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Eu não sou enciclopédia, mas se eu não souber, eu tenho humildade tranquilamente para falar, irmão, não sei, no outro encontro eu vou trazer a resposta para o irmão. E eu vou procurar, irmão, até ter alguma resposta. É óbvio que a Bíblia tem coisas que não tem resposta. Deus quis assim e acabou. Como diria uma senhora lá do círculo de oração lá no Brasil comigo, se gostou, coma. Se não gostou, engula. Né? Porque tem coisas, irmãos, que Deus escreveu, botou na gaveta, fechou e pôs a chave no peito. Acabou. Quem que vai meter a mão lá? Entende? Tem coisas que Deus revela só para aqueles que o amam ou só quando a gente estiver na presença dele, conhecendo ele como somos conhecidos. Tá certo? Meu muito obrigado por hoje. Indique as pessoas, peçam para entrar no canal, o Escravo de Cristo, traço o canal, e indique para as pessoas, fale para elas sobre esse projeto, vamos ler a Bíblia junto. Você quer ler com um amigo? Pega lá, tem os vídeos lá, tudo direitinho, tá bom? E tem uma sessão lá que foi criada, eu vou pôr mais ainda, por enquanto eu só tenho 2. Que é Cantando a Palavra, com Gelson Cravo, né? Eu vi uma música hoje que eu achei linda, só não sei como que eu vou fazer, porque tem coisa de direitos autorais, né? Então, eu vou colocar lá algumas músicas, vou pedir ajuda para o Cláudio, e aí a gente vai colocando lá para você poder também utilizar. Irmão, use tudo que você precisar para proclamar o reino de Deus, tá bom? Amém. Que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Um grande beijo aí para vocês, Luiz, ó, tá vendo? A Bianca, Bianca, eu nem vi quem estava hoje para dar aquele oi legal, né? Porque eu estou improvisando hoje. Obrigado, Alexandre, ó, obrigado, Kleberson, obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Continue mesmo lendo a palavra do Senhor, é maravilhoso, e que Deus possa abençoar. Ô, Netão, obrigado, Neto. Deus abençoe Luquinha, Emol, Luiz. Fiquem na paz de Deus, que Deus te dê graça. Encontro vocês, não esqueçam, do 21 ao 25, tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe, Cleberson. Claudinho, obrigado, meu amado, e Deus te abençoe grandemente por esse suporte tão grande. Amém. Fica Obrigado. na paz, meus lindos. Tchau, tchau.